você conhecer o seu público, você tem que estar em contato com ele. Você vai se surpreender o quanto isso é revelador. Quanto mais contato com o seu cliente, quanto mais você atende o seu cliente, quanto mais você pesquisa sobre o seu cliente, quanto mais você estuda o seu cliente, mais você tem informações assertivas e mais você refina o seu cliente real e a sua persona, consegue ter uma comunicação real e consegue ter mais resultado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão fazer você, que é dono de uma pequena ou média empresa, alcançar muito mais lucro e mais liberdade no seu negócio. E o tema de hoje é: por que a sua empresa precisa definir o cliente ideal? No episódio de hoje eu vou te mostrar que ter um cliente ideal muito bem definido vai te fazer faturar muito mais. Bora! E já deixa aquele like esperto e já compartilha com outro empreendedor esse vídeo. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade e possam alavancar os seus negócios também. Combinado? Mas vamos lá! A essa altura você já entendeu que empreender nada mais é do que resolver problemas. É suprir uma necessidade que um determinado público tenha, ok? Não existe por que você abrir um negócio se você não for capaz de resolver esses problemas, né, de uma parcela específica da população ou de suprir essas necessidades. Sejam elas quais forem, tá? Das mais triviais, ou melhor, das mais básicas às mais triviais. Empreender nada mais é do que resolver problemas. Quando você parte desse princípio, você entende que você precisa agradar o seu cliente. Ou seja, o seu foco passa a ser exclusivo no seu cliente. Você passa a ter um foco em criar uma empresa, né, com foco extremo no seu cliente. E quando você tem o foco extremo no seu cliente, você começa a sentir a necessidade de conhecê-lo cada vez mais. Para quê? Para suprir essas necessidades. Você não consegue suprir as necessidades de um cliente se você não conhece quais são essas necessidades, se você não conhece quais são as preferências dele, quais são os hábitos dele. Sabe? É como num casamento, que você procura, né, conhecer muito a fundo o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa. Para quê? Para agradá-lo ou agradá-la, para fazê-lo ou fazê-la feliz. Ou pelo menos deveria ser assim, né? Mas num casamento é assim que funciona, ou deveria funcionar. A gente procura, sabe, entender realmente o que o nosso cônjuge quer. Para quê? Para agradá-lo, para fazê-lo feliz. Então, com o seu cliente é a mesma coisa. É como se fosse um casamento entre a sua empresa e o seu cliente. E quanto mais você conhece o seu cliente, mais você é capaz de atender às suas necessidades. E eu gosto muito de citar a Amazon, né? Estou sempre dando exemplos aqui da Amazon. E um que eu gosto muito é exatamente essa questão do foco que a Amazon tem no cliente. A Amazon, ela tem um ritual, né? Que em todas as reuniões dela, ela coloca ali uma cadeira vazia que é o lugar do cliente. Ou seja, tudo que eles vão decidir, né? Eles estão ali reunidos para decidir alguma coisa, para implementar alguma coisa, para fazer qualquer coisa. Tem ali a cadeira vazia, que é o lugar do cliente. Por quê? Porque é um ritual que eles adotaram para que todo mundo que está na sala entenda que, opa, peraí, o que a gente está fazendo aqui tem um foco naquele cliente ali, naquela pessoa ali. A gente está criando isso aqui, a gente está fazendo isso aqui por conta daquela pessoa ali. E aí eles sempre se perguntam, será que aquele cliente que ficticiamente está sentado naquela cadeira está gostando do que a gente está criando? Do que a gente está resolvendo aqui, do que a gente está querendo implantar? Então é um ritual que eles adotaram, né, para que todo mundo tenha essa clareza, essa percepção e que eles se lembrem de que tudo que eles precisam fazer tem que agradar o cliente. Não importa, né, se é o que eles querem, se é o que eles gostam, se é a preferência deles, não.
tem que agradar o cliente. Então eu acho muito bacana esse ritual, porque isso te lembra aquilo que realmente importa. E nada impede que você faça algo do tipo na sua empresa. Mas assim, o que seria, né? O que seria definir o cliente ideal? É quando você define o tipo de público que você quer alcançar mediante a solução que você oferece. Por exemplo, quem que você quer alcançar? Você quer alcançar crianças? Você quer alcançar homens, mulheres? Você quer alcançar idosos? E dentro dessa divisão de gêneros e de idade, vamos dizer assim, existem ainda outras divisões. Por exemplo, eu quero atingir mulheres, tá? Vou montar aqui uma sapataria, ou eu tenho uma sapataria. Eu quero atingir mulheres que calçam tamanhos especiais, de 33 a, não sei, tamanhos especiais, né? 33 a 35, depois 40, 44, não sei. Seguindo nesse caminho aí de mulheres, né? Mulheres com tamanho plus size. Esses dias eu fui ao shopping, fui fazer algumas compras e eu entrei numa loja e eu fiquei apaixonada pelas roupas. Só que eu fui olhando nas araras, né, e eu só via tamanho G, GG, e o Vinícius estava comigo, meu esposo, né, estava comigo, eu falava, amor, procura, eu fiquei encantada com as roupas, procura ali tamanhos menores. E aí ele foi falar com a vendedora e ela falou assim, não, porque aqui a gente só atende tamanhos especiais, mulheres plus size. E eu, claro, como consumidora, eu falei, ai, que pena, né? Porque eu gostei tanto das roupas, mas é super interessante isso, é super válido isso, né? Você ter públicos específicos a quem você atende, por quê? Porque isso te faz conversar muito bem com aquele público e atender muito bem aquele público. Então isso é primordial para você ter uma comunicação adequada e atender muito bem esse público. E aí dentro, né, continuando aqui dentro desse público, você tem várias divisões que você pode fazer. Mas isso não é só para negócios específicos e nichados. Não. Existe o público ideal para todo tipo de negócio. Então, por exemplo, um supermercado, ele pode ter, ele tem o seu tipo de público, sabe? Tem supermercado que está focado ali em famílias, né, pessoas que querem fazer a compra do mês. Já outros supermercados estão focados, né, em pessoas que querem ter uma experiência mais elitizada, com produtos mais elitizados, mais caros, né, querem encontrar coisas diferentes e essas pessoas não vão nesse mercado, pelo menos não rotineiramente, ou todas as pessoas desse estilo, todo esse público, não vão nesse mercado para fazer compra do mês, entende? E tá tudo bem, ele continua faturando da mesma forma. Então tem mercado para todo tipo de empresa, independente se a empresa oferece um produto ou um serviço que é nichado, que é focado em uma parcela específica da população. Mas nesse caso o que acontece é definir o seu público com base no interesse. Entende? Qual é o interesse desse público? É um público que neste momento ele quer fazer compra do mês? Ou é um público que nesse momento ele quer vir aqui porque ele quer algo diferente, ele quer algo mais elitizado, entende? A mesma coisa numa sapataria, entende? O público que quer um produto mais básico ou mais barato, né, com um valor aquisitivo menor, é diferente de um público que quer algo específico, elitizado, algo talvez ali personalizado, exclusivo, entende? Então são públicos diferentes. A sapataria, ela atende a todo mundo que precisa de sapato, mas, vamos dizer assim, dividindo de acordo com o seu interesse, focando no público de acordo com o seu interesse. Aqueles que querem algo mais acessível ou mais básico, e para aqueles que querem algo mais elitizado, mais exclusivo, mais específico, né? Então, a diferença não está apenas no gênero, mas nas necessidades do cliente, nos desejos, nas preferências do cliente e no seu poder aquisitivo também, só para definir algumas variáveis, né? A gente vai ver todas as variáveis envolvidas nessa questão, mas só para citar algumas variáveis. E tudo isso você deve levar em consideração na hora de abrir a sua empresa, mas não somente na hora de abrir a sua empresa, porque pode ser
que você já tem aberto a sua empresa e você não levou isso em consideração ou não tinha essa clareza anteriormente. Mas em qualquer momento do seu negócio, na verdade, quanto mais o seu negócio vai evoluindo, vai crescendo, maior tem que ser a sua clareza sobre o seu cliente ideal, até para você continuar crescendo e evoluindo, tá? Porque se você não atende corretamente o seu cliente ideal, você acaba não conseguindo crescer. Então, quanto mais a sua empresa cresce, mais clareza sobre o seu cliente ideal você precisa ter. Então, além de tudo que a gente já falou aqui, por que definir o seu cliente ideal é importante? Olha só. Quando você define o seu cliente ideal, quando você sabe realmente quem você quer atender, com quem você quer falar, quando você tem essa clareza, você consegue adequar toda a sua comunicação para esse cliente. E quando eu falo comunicação, é a própria comunicação mesmo, como você vai se comunicar com ele, seja verbalmente, seja lá os seus vendedores, os seus atendentes, seja nas suas redes sociais, no seu site, você consegue adequar toda a sua comunicação. E não só essa comunicação falada, né, vamos dizer assim, mas todo o seu modelo de negócios, tudo conversa com o seu cliente. Por exemplo, o próprio produto e serviço, o ambiente, né, o local onde você vai atender o cliente, as embalagens, a experiência de unboxing, se você vende online e aí o cliente recebe aquele produto na casa dele, essa experiência, né, de receber o produto, de desembalar, essa coisa toda. Preço, sabe? O seu posicionamento, tudo isso passa a conversar com o seu cliente. Por quê? Se você não sabe quem é o seu cliente ideal, você não vai ter uma comunicação adequada, o seu preço não vai ser adequado, tá? Porque preço é assim, se você coloca muito acima do público que você quer atingir, ele não compra. Se você coloca muito abaixo do público que você quer atingir, ele também não compra, porque ele não se identifica com aquilo, ele não vê valor naquilo, não está adequado à linguagem que ele entende para comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, tudo comunica, todo o seu modelo de negócios passa a agir em torno do seu cliente. Então é por isso que você precisa ter isso de forma inicial muito bem definida, porque senão você monta todo o seu negócio ou você continua operando o seu negócio sem falar com o seu cliente, sem atender o seu cliente. E aí você passa a ter produtos meia boca, vamos dizer assim, né? Produtos e serviços meia boca, que não atendem realmente o seu cliente, que não conversam com o seu cliente, você não consegue vender e ter o faturamento que você gostaria. Mas definir um público ideal, cliente ideal, não significa que você não vá atender outras pessoas e que isso vá limitar o público que você vai atender. Não. Significa que você vai falar muito bem com uma parcela específica da população, com um público específico, que você vai atender genuinamente as necessidades desse público e é esse público que vai falar bem de você porque ele vai se sentir completamente satisfeito, ele vai indicar você, ele vai se tornar promotor da sua marca, né? Defensor da sua marca. Assim como acontece, por exemplo, com os clientes da Apple. Cliente da Apple é um negócio assim que precisa ser estudado. Eu sempre brinco porque o meu marido, ele é apaixonado pela Apple. E eu não sou, como consumidora, eu não sou tão fã assim. Como mentora de negócios, eu tenho que tirar o chapéu para a Apple, eu tenho que bater palmas para a Apple, porque realmente eles são fantásticos. Agora, como consumidor, eu tenho outras preferências. E aqui em casa a gente sempre fica, né, nessa coisa assim, né, deu problema porque é Apple, né, eu falo. E ele diz, não, deu problema porque não era Apple. E assim, eu não posso falar nada que ele defende a Apple. Ele defende com unhas e dentes a Apple. E a Apple conseguiu isso, ela conseguiu conversar tão bem com o seu cliente, ela conseguiu traduzir tão bem as necessidades e os desejos do cliente dela através dos seus produtos e serviços e atender tão bem a essas necessidades que o cliente ideal mesmo da Apple, ele se sente completamente satisfeito e ele se transforma num defensor da marca, um defensor. Sabe? Vai falar mal de um iPhone. Talvez você seja esse defensor da Apple, né? Você talvez esteja me entendendo perfeitamente, mas vai falar mal de um iPhone
para um cliente ideal da Apple, como o caso do meu marido. É briga na certa, já rolou quase divórcio aqui em casa. Mas enfim, só para você entender, o que você precisa fazer realmente é transformar e atender tão bem o seu cliente que ele se transforme num defensor da sua marca. E é claro que nesse caminho, por mais que você esteja falando muito bem com um público específico, você vai atingir outras pessoas. Outras pessoas vão vir e vão comprar de você, tá? Então, outras pessoas ali, perifericamente a sua comunicação, vão vir e vão comprar com você. Não significa que se você não atende determinado público, né, e esse público vai na sua loja, no seu estabelecimento, querendo comprar de você, você não vai vender para ele. Não, você vai vender. Só que esse público, você não vai falar tão bem com ele, mas de qualquer forma, você vai, por tabela, atingir esse público. Então não pense que isso vai limitar a sua atuação. Pelo contrário, isso vai fazer com que você fale muito bem com um público específico. E assim, entenda que quem quer falar com todo mundo não fala bem com ninguém. Então procure falar bem com um público específico que automaticamente você vai agradar muito bem esse público, mas você também vai atingir outra parcela ali da população que você esteja apto para atender, tá bom? E o maior benefício disso tudo, sem dúvida, é você conseguir aumentar o seu faturamento. E você aumentando o seu faturamento, sabendo gerir o seu negócio, né, tendo gestão, você aumenta também o seu lucro. Por quê? Porque você fala muito bem com esse público, você atende muito bem essas necessidades. Esse público se sente completamente satisfeito, ele volta, ele compra mais, ele fica fiel à sua marca, ele indica você para outras pessoas e até se torna defensor da sua marca, como eu citei aqui o caso dos clientes ideais da Apple. Então, você consegue aumentar o seu faturamento simplesmente pelo fato de você conversar da maneira correta com o seu público. E por onde começar? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa ter de forma muito clara na sua mente qual é o tipo de público que a sua empresa quer servir. Qual é o tipo de público que você quer alcançar, tá? E aí, para isso, você precisa definir o seu público-alvo e a sua persona. São duas coisas diferentes e a gente vai ver isso aqui agora, tá? Então, o que é o público-alvo? O público-alvo é a definição do tipo de cliente que a sua empresa quer atingir com base na definição social, econômica e demográfica, tá? Ou seja, nesse caso, a gente leva em consideração a idade, o gênero, a formação, a localização geográfica, tá? Principalmente se você tiver um negócio local, se você tiver um negócio online que atende, né, todo o Brasil ou, enfim, a esfera global não precisa. Mas se você tiver um negócio local, você precisa definir a localização geográfica. A profissão, o estado civil e os interesses e hábitos de compra. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo de público-alvo para uma empresa que comercializa roupas de ginástica para mulheres, né? Vamos lá. Então, seria aqui, ó, mulheres entre 25 e 45 anos, com formação superior e renda entre 5 mil a 8 mil reais, casadas e com filhos, residentes na cidade de São Paulo, por exemplo, interessadas em atividade física e alimentação saudável. Então aqui, ó, a gente definiu os aspectos sociais, econômicos e demográficos. Então, mulheres entre 25 e 45 anos, com formação superior e renda entre 5 mil a 8 mil reais, casadas e com filhos, residentes na cidade de São Paulo, interessadas em atividade física e alimentação saudável, ok? E aí, o que acontece? A renda poderia ser diferente? O fato dela ser casada e com filhos poderia ser diferente? Poderia. A idade poderia ser diferente? Poderia. A cidade de residência? Poderia. Tudo poderia ser diferente. Não existe assim uma definição de cliente ideal engessada, padrão. Não, ela é específica para a tua empresa. Então, por exemplo, vamos supor que você queira atingir mulheres a partir de 40 anos. Tá tudo bem. Eu quero atingir mulheres, né, com uma classe superior, uma classe social maior, quero atingir mulheres a partir dos 20 mil reais. Tá tudo bem? Desde que a sua empresa tenha condições para atender esse público.
tá? Eu quero atingir mulheres que sejam residentes em qualquer cidade do mundo. Por quê? Porque você tem um negócio que atende de forma online. Então, tudo poderia ser diferente. Mas a questão aqui é que toda a sua comunicação, tá? Preço, localização, modelo de negócio, posicionamento, a precificação, produto ou serviço tem que acompanhar esse público que você quer atingir, porque senão fica em desarmonia e não conversa com ele. Então, a definição do público ideal, do público-alvo, ela é bem assim, genérica, sabe? Ela não leva em consideração aspectos mais específicos, mais profundos. Você não se aprofunda muito naquele teu cliente ideal para conhecer ele melhor. É algo mais genérico, que para abranger uma quantidade expressiva de clientes que o seu negócio pretende atingir. Já a persona, não. A persona é diferente. O que é a persona? A persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. Imagina que você cria uma pessoa, você inventa a princípio, né? Você inventa uma pessoa para que você visualize essa pessoa muito bem, com todos os seus desejos e aspirações, com as suas dores, os seus problemas, as suas necessidades. Você dá um nome para essa pessoa. Para quê? Tudo com o objetivo para você deixar mais palpável, para você materializar melhor essa pessoa, para que você consiga realmente desenvolver soluções para essa pessoa. Lembra lá do caso da Amazon, que eles deixam uma cadeira no local de reunião deles, como se o cliente ideal estivesse ali? Exatamente para quê? Para eles materializarem mais a presença desse cliente ideal e conseguirem criar coisas mais realistas para a necessidade desse cliente ideal. Então, a persona é isso, é você criar uma pessoa, vamos dizer assim, fictícia, para que você deixe mais palpável esse cliente que você quer atender, entende? Por exemplo, quando você pensa no seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa, você consegue enxergá-lo muito bem. Agora, se ele não estivesse ali presente com você, talvez você não teria essa imagem tão perfeita dele, daquilo que ele gosta, daquilo que ele sente, daquilo que ele precisa, daquilo que o preocupa, entende? Então, quando você cria a persona, você tenta se aproximar mais do seu cliente ideal, deixar isso tudo muito mais palpável para você realmente ter uma comunicação adequada com ele, tá? E aí, além dos dados demográficos, né, e sociais, assim como a gente definiu aqui no público-alvo, você vai inserir também informações de hábitos, dores e necessidades. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui de uma das minhas personas para que isso fique mais palpável. Então, vamos lá. Eu incluí aqui, todos aqueles dados demográficos do público-alvo, mas também estou colocando alguns hábitos, algumas dores e necessidades que uma dessa minha persona tem. Então vamos lá. A Estela, né? A Estela tem 35 anos, é casada, ela tem uma filhinha no início da fase escolar, olha como vai ficando mais específico. Ela tem uma filhinha no início da fase escolar, então com isso eu já consigo imaginar como pode ser a rotina dela. Talvez ela tenha que levantar cedo, levar a menina para a escola, depois a menina volta, ela tem que dar atenção para a menina. Então eu começo a ter mais informações ou até mesmo a pensar sobre hábitos e atitudes que ela tenha por conta disso aqui, dessa informação de que ela é casada e tem uma filhinha no início da fase escolar. Outra informação mais específica aqui, ela tem um cachorrinho que é o bebê da casa. Outra informação aqui, ela tem um cachorrinho que é o bebê da casa. Ela é uma empreendedora amadora, ou seja, ela começou o seu negócio ali com a cara, com a coragem, sem muito conhecimento em gestão. E tem o desejo de aumentar os lucros profissionalizando a gestão do seu negócio. Ela trabalha o dia inteiro lá na empresa dela e à noite ela precisa dar atenção para o marido, ela precisa cuidar da filha, ela precisa dar atenção para casa, por mais que ela tenha alguém para ajudá-la nos serviços domésticos. Ela gosta de viajar e frequentar restaurantes com a família. Suas maiores preocupações são o dinheiro inconstante e a falta de conhecimento para gerir o negócio dela. Ela se sente sobrecarregada e solitária, sem ter a quem recorrer para tirar as suas dúvidas, as dúvidas sobre o negócio.
sobre a gestão do negócio. Então, olha só como definir a persona deixa essa pessoa muito mais rica de informação. Então, quando eu começo a ter cada vez mais informações do meu cliente, eu consigo adequar a minha comunicação e os meus produtos e serviços para as necessidades desse cliente. Então, por exemplo, se ela tem um cachorrinho que é o bebê da casa, eu já sei que ela ama o cachorrinho, provavelmente ela ama animais. E aí, na minha comunicação, né, aqui nas redes sociais, se eu mostro a minha cachorrinha, se eu mostro alguma coisa, ela vai se conectar comigo, entende? Isso vai alcançá-la melhor. E aí, né, ela é empreendedora amadora e tem o desejo de aumentar os lucros, profissionalizando a gestão do seu negócio. Como é que eu posso oferecer para ela serviços que ajudem a resolver esse problema, essa dor que ela tem? Então, com essas informações, eu começo a pensar, eu começo a adequar tudo para a realidade da Estela, que é uma das minhas personas. Então, você entende como fica tudo muito palpável? Sabe? E geralmente quando a gente faz a definição de persona, a gente até coloca uma foto realmente para materializar ao máximo essa pessoa, transformá-la de fato numa pessoa, né, específica, para que a gente consiga olhar e falar, essa pessoa gosta disso. Não, ó, se eu falar isso aqui, se eu trouxer esse tipo de produto aqui, ela não vai gostar. Se eu trouxer esse tipo de serviço aqui para ela, vai ajudar. Entende? Então você consegue conversar muito bem com ela e com as necessidades dela, do seu público, na verdade, né? Do seu cliente ideal. Então, o que acontece aqui? Sem a definição da sua persona, você acaba falando com o seu público de forma muito generalizada, de forma muito genérica. E aí você não consegue falar muito bem com ninguém, tá? Ah, Carol, mas então o que eu faço aqui? Ah, eu tenho que... Eu defino um ou outro? Não, não é isso. Eles são complementares. Você precisa primeiramente definir o seu público-alvo, que é essa parcela da população que você quer atingir, mas definir ali uma persona para materializar melhor esse público, para você entender melhor as aspirações, as dores, os desejos desse público e conversar melhor com esse público, tá? E como é que você faz isso? Como é que você define a tua persona? Então, em primeiro lugar, você vai definir o seu público ideal antes da persona com base na definição social, econômica e demográfica, como a gente conversou aqui. Então, você vai definir a idade, o gênero, a formação, a localização geográfica, a profissão, localização geográfica se isso for pertinente para você, tá? O estado civil, interesses e hábitos de compra, ok? E aí depois você vai estreitar mais essas informações definindo a sua persona. E aí, além dos dados acima, você vai levantar as dores, as aspirações, os desejos, as necessidades desse seu cliente ideal. Ah, Carol, mas eu não sei fazer isso. Como é que eu sei quais são os desejos do meu cliente? Como é que eu sei quais são as dores do meu cliente, o que ele precisa, o que ele não precisa? Então vamos lá. Eu separei alguns passos aqui para você seguir, para você conseguir levantar essas informações e construir a sua persona, tá? Então o primeiro passo é literalmente inventar. Você vai inventar a sua persona, é o que a gente chama de protopersona. Você vai fazer um protótipo da sua persona, tá? Então você vai inventar. Quem é que você quer atender? Como você imagina que é essa pessoa? Qual é o nome que ela teria? Qual é a idade que ela teria? Qual é o emprego que ela teria? Qual é a classe social dela? O que deixa ela com raiva? Como é que é um dia na vida dessa pessoa? Ela é ocupada? Ela não é? Qual é o tipo de preferência que ela tem? Ela gosta de coisas mais rebuscadas, mais elitizadas? Ela é uma pessoa mais simples? Então você vai imaginar o que ela lê, o que ela assiste, o que ela fala, com quem ela conversa, quais são os lugares que ela frequenta, o que ela gosta de fazer no tempo livre dela. Você vai imaginar, você vai colocando aí, ó, vai imaginando livremente, vai registrando livremente. Você está construindo a sua protopersona. Esse deve ser o seu ponto de partida, tá? Aí depois vem os outros passos para você confirmar se essa tua protopersona realmente define o seu público-alvo, o seu público ideal, ou se realmente você precisa fazer alguns ajustes. E a gente vai para o passo 2, tá? Que é literalmente
fazer pesquisas com clientes ou possíveis clientes. Gente, para você conhecer o seu público, você tem que estar em contato com ele. Não adianta você, no alto da sua torre de marfim, né, você achar que vai conhecer o seu público. Não vai. Então você precisa ver meios para estar em contato com ele. Se você já atende, né, se você já está em funcionamento e atende clientes, você já tem uma noção, você já consegue ter essa percepção, tá? Se você não atende ainda, você não abriu o seu negócio ainda, você vai atrás dessas informações. E aí, como é que você faz? Você elabora perguntas, tá? Que vão revelar para você informações a respeito do seu cliente. E aí você vai entrar em contato com essas pessoas através de ligação, através de envio de formulários eletrônicos, né? Chama um possível cliente para fazer uma reunião online com ele, fulano, olha só, eu acho que você se enquadra no perfil de público que eu quero atingir. Você topa, né, conversar comigo um pouquinho para eu entender mais ou menos quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, as suas aspirações, para que eu possa utilizar isso no meu negócio e atender melhor o meu público? Então, essa é uma opção, tá? A outra opção é enviar formulários eletrônicos com essa pesquisa, com essas perguntas para clientes e possíveis clientes, tá? Você vai formatar ali um formulário eletrônico, envia para o pessoal, gente, responde aí para mim, por favor, eu estou precisando aqui para fazer minha pesquisa de público-alvo, preciso entender melhor meus clientes, envia para as pessoas. Muitos irão responder, tá? Outra opção é a abordagem na rua, tá? Você está na rua, afinal de contas, né, empreender exige que a gente se coloque em movimento. Então você vai para a rua, aborda as pessoas na rua, pergunta para elas, verifica ali quem pode se enquadrar no seu público ideal, no seu estilo de público ideal, aborda essas pessoas, pergunta para elas, converse com conhecidos, né, que se encaixam no seu perfil de cliente ideal. Ah, Carol, mas nem todo mundo vai responder. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Você não tem que estar apegado a isso. Você tem que estar apegado em quem vai te responder, porque vai ter gente que vai te responder. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo, já falamos um pouquinho aqui, mas é ir para as ruas. Tá? Vá para as ruas, observe o comportamento de clientes em lojas e estabelecimentos similares ao seu. Vá visitar esses estabelecimentos, olhe para as pessoas que estão ali dentro, procure ver como elas se comportam, como elas estão vestidas, né? Enfim, você vai se surpreender o quanto isso revela, o quanto isso é revelador. Fica ali um tempo na frente da porta desses estabelecimentos, observando quem entra, quem sai, quanto compra, né? Com a quantidade de sacolas, de bolsas que sai ali, observe. Observar traz muita informação. E o quarto passo aqui é observar comentários dos clientes nas redes sociais de concorrentes. Isso também revela muita coisa. Revela dor, necessidade, revela se aquele cliente está sendo bem atendido ou não. E o que você pode fazer para suprir essa lacuna, essa necessidade. E o quinto e último passo é, caso você já tenha cliente, observar o feedback que esses clientes te dão. Fazer pesquisa de satisfação, como o Net Promoter Score, por exemplo, o famoso NPS. Isso vai te dando muita informação e revela, né, muitas coisas sobre o seu cliente ou sobre o seu cliente ideal. Tá? Então, são esses 5 passos que você deve seguir para montar a sua persona. E depois você compila essas informações, você se debruça sobre essas informações e ali você dá um nome para sua persona, para deixar mais pessoal, mais palpável. E ali você começa a colocar, né? Você começa a organizar essas informações que você coletou aí entre as pessoas que você entrevistou, que você fez ligação, que você mandou formulário eletrônico, enfim. Você começa a colocar isso no papel e aí você tem um retrato do seu cliente ideal. E é extremamente importante fazer isso porque isso te dá uma clareza absurda e isso ajuda a alavancar os seus resultados. Ó, eu vou dar um exemplo aqui de alguns mentorados meus. Tem uma mentorada, uma empresa mentorada, que ela, no momento que ela fez a persona dela, que ela entendeu quem era o público ideal dela, que ela teve essa clareza, ela adaptou a sua linguagem, ela adaptou toda a sua prestação de serviço, a sua comunicação em todos os sentidos. Ela passou a se comunicar melhor com esse cliente ideal e ela começou a faturar mais. É uma empresa de prestação de serviços.
e automaticamente ela conseguiu mais clientes e ela conseguiu faturar mais, tá? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo é de 2 mentorados meus que antes de abrirem os seus negócios, eles tinham uma ideia, uma visão do cliente que eles iriam atender. E aí eles fizeram todo esse exercício, buscaram informações, fizeram pesquisa, enviaram formulários, entrevistas, enfim. E aí tiraram ali as informações, né, compilaram os dados. E eles se surpreenderam ao ver que, na verdade, eles iriam abrir um negócio pensando em atingir um cliente, mas na verdade eles deveriam atingir outro tipo de cliente. Então isso deu clareza para eles e eles conseguiram, através dessa informação, reformular o produto que eles ofereciam e eles conseguiram também adequar a comunicação, o preço, o posicionamento, tudo para esse novo cliente, esse novo perfil de cliente que eles descobriram, na verdade, que eles iriam atender. Então, isso dá clareza, isso não apenas faz com que você alavanque os seus resultados, como evita que você dê passos errados, né? Gaste dinheiro lançando um produto, abrindo uma empresa numa formatação, achando que vai atender um cliente, quando na verdade você vai atender outro. Então, esse é um dos primeiros passos que você precisa definir no seu negócio, né, como gestor do seu negócio, para que você realmente tenha sucesso. E não importa se você está começando agora, se você ainda vai começar, ou se você já tem um negócio em funcionamento. Isso é algo que você precisa refinar o tempo todo, tá? Não pense que você vai acertar o seu cliente ideal, a sua persona ideal de primeira. Não vai. Você vai refinando isso ao longo do tempo. Quanto mais contato com o seu cliente, quanto mais você atende o seu cliente, quanto mais você pesquisa sobre o seu cliente, quanto mais você estuda o seu cliente, mais você tem informações assertivas e mais você refina o seu cliente ideal e a sua persona, consegue ter uma comunicação ideal e consegue ter mais resultado. Então, o que você precisa fazer agora, né? Em seguida, depois que você definir o seu cliente ideal, a sua persona, o que você precisa fazer? Você precisa revisitar a sua persona periodicamente. Periodicamente, isso é algo que não tem fim, né? Conforme a sua experiência e o seu contato com ela for trazendo mais informação e mais conhecimento, tá? E é um ciclo que não termina. Você refina a sua persona, você adequa os seus produtos e serviços, a sua comunicação, o seu posicionamento, o seu preço. Depois de um tempo você pesquisa de novo, refina de novo e isso aí vai sempre acontecendo. E quanto mais você faz isso, mais você consegue atender melhor o seu cliente e mais resultado você tem, ok? E antes de finalizar, eu quero te pedir novamente, caso você não tenha feito, para deixar o seu like, para compartilhar esse vídeo com outros empreendedores e para deixar aqui nos comentários aquilo que você achou, né? Qual foi a maior sacada que você teve e também aquilo que você quer ver nos próximos vídeos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que este conteúdo tenha te ajudado e te ajude a alavancar os resultados do seu negócio e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!